O que é essa armadilha de conhecer demais, saber demais, entender demais o seu time? Por que ser um líder que entende muito as pessoas do time, entende muito do processo é uma armadilha? No mundo corporativo, existem muitas armadilhas. São situações que impedem a sua promoção, desaceleram a sua carreira ou até mesmo podem te levar para uma demissão. Mas são coisas que não são faladas abertamente e, naturalmente, muitas pessoas passam uma vida inteira tentando entender como ter uma carreira de sucesso, como chegar numa posição executiva e salários acima de 30 mil reais. E muitos não conseguem entender. Falam, cara, eu faço tanto, eu trabalho tanto, sou tão dedicado, sou super comprometido, comprometida, tenho uma liderança bacana, mas as coisas não acontecem na velocidade que poderiam ou que você gostaria. E muito menos, talvez, hoje, você esteja numa situação que você vai falar, cara, eu sei que eu posso mais, eu tô bem, mas eu posso mais. E como fazer isso acontecer? A maneira como você lida com o seu time, a forma como você lidera diz muito mais sobre você do que você imagina. E tem uma coisa fundamental. A alta liderança está te observando o tempo todo. Mesmo você que pensa assim, imagina, Patrícia, eu estou em home office. Só que um e-mail seu comunica quem é você. Uma mensagem no sistema da empresa ou no WhatsApp comunica quem é você. Você não sabe, mas a alta liderança sabe ler. Numa reunião, numa apresentação, a maneira como o seu time é conduzido, a maneira como você lidera, tudo isso está sendo observado. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: o que é essa armadilha de conhecer demais, saber demais, entender demais o seu time? Por que ser um líder que entende muito as pessoas do time, entende muito do processo é uma armadilha? E anota aí. Muito conhecimento do processo, muito conhecimento, sabe quando eu conheço cada detalhe, eu conheço muito do sistema da empresa, eu conheço como um passa o trabalho para o outro, eu sei exatamente cada microetapa. Esse conhecimento profundo e detalhado, ele pode sim ser uma armadilha para a sua carreira executiva 30K+, e eu já vou te explicar por quê. Uma outra coisa que é uma armadilha é quando você conhece demais as dificuldades das pessoas. Poxa, eu conheço muito o processo, eu já tive lá, eu já passei por isso, eu sei das barreiras que a empresa, sejam barreiras culturais, sejam barreiras entre áreas, sejam barreiras, por exemplo, sistêmicas, né? Eu sei que isso existe, eu sei que isso acontece, então eu consigo entender as pessoas do meu time, porque eu também já tive lá, eu também já vivi essas barreiras, eu sei das dificuldades pessoais. Estou imaginando você como líder, tá? Imagina que você sabe das dificuldades pessoais do seu time, de cada indivíduo, e aí esse conhecimento profundo da engrenagem do processo, das pessoas, das barreiras, das limitações, das dificuldades, por exemplo, de transitar entre áreas. Imagina uma área que não entrega o resultado sozinho. Normalmente é assim, a empresa é uma grande engrenagem, onde um passa trabalho para o outro de forma consciente ou inconsciente, mas a verdade é que é um processo onde tudo vai acontecendo e vai levando até ali o objetivo final da companhia, que pode ser uma empresa prestadora de serviço, pode ser uma empresa do terceiro setor, pode ser uma empresa pública, privada, pode ser uma indústria, um varejo. Não é sobre o segmento, é sobre entender que existe uma engrenagem funcionando e por isso o objetivo fim da empresa é alcançado. Mas é importante, como líder de uma área, você entender que esse conhecimento profundo de processo das pessoas, das dificuldades, das barreiras, da cultura, do sistema ou qualquer outro critério que seja, é uma armadilha de carreira para você. A verdade é que quanto mais você conhece as dificuldades e as barreiras, mais você tende a aceitar as barreiras. Putz, eu sei como é, eu sei que é real, então você começa a aceitar. Você é mais permissivo, mais permissiva. Você sabe que fulano é complicado. Você sabe que a cultura da empresa, que o sistema tem uma limitação. E aí você tem uma tendência a aceitar as barreiras. E naturalmente, se você aceita as barreiras, o seu time sente isso de você. Você pode até não falar, mas você também não tem na voz a força de um líder que vai desafiar. Você tem na voz a força de uma liderança que entende, que sabe que é difícil. E quando você, como a pessoa que tem que levar o seu time para resultados superiores, aceita a dificuldade, não dá para reclamar que o seu time não é capaz de buscar novas soluções, novas formas de fazer. Porque você é quem dá o tom, você é que conduz as pessoas para se desafiar e buscar soluções fora do padrão, fora daquilo que, bom, seguindo ali o processo natural não seria tão fácil ou possível num tempo menor ou com maior qualidade, percebe? Então, aceitar as barreiras é um grande problema. Uma outra coisa que acontece com uma liderança que sabe demais, conhece demais e entende demais as pessoas é que você vai ficando consternado.
Você fica consternado, você fala, poxa, eu sei da dificuldade que é para fulano, eu sei o quanto o Beltrano está se empenhando, e quando você fica consternado com aquela situação, você não é capaz de fazer o seu papel de líder executivo, porque o líder executivo, o bom líder, não é aquele que passa a mãozinha na cabeça, é aquele que te ajuda a buscar soluções superiores, é aquele que te ajuda a sair da média, a ser um profissional diferenciado. Mas quando você se consterna com a situação, quando você aceita as barreiras, você não desafia. Se você não desafia, você não cumpre o seu papel como um líder que constrói um time para alta performance, um time autônomo, que é isso que você tem que fazer. Uma outra coisa que acaba acontecendo com uma liderança que conhece muito cada processo, as pessoas, as dificuldades e as barreiras, ou as possíveis limitações culturais ou sistêmicas, é que você tende a centralizar. Porque, vamos combinar, ninguém conhece tanto quanto você. Ninguém sabe fazer tão bem quanto você. E o que você faz? Você centraliza. Você começa a consciente ou inconscientemente pedir para as pessoas te acionarem e te colocarem no centro de tudo. Isso tem um lado bom para você como vaidade, talvez faça bem, você se sinta muito bem, mas a verdade é que isso é um problema. Porque uma liderança executiva 30K+, um líder que constrói time de alta performance, não é um líder centralizador, mas o profundo conhecimento te dá uma leitura equivocada de que só você pode fazer tão bem aquilo, porque ninguém conhece tanto quanto você. Talvez você tenha hoje uma posição de liderança porque fez muito bem o seu trabalho anterior, então, bom, eu sei fazer, e se eu cheguei até aqui porque eu sou a pessoa que melhor sabe fazer, mas não é verdade. Você não sentou na cadeira de liderança porque você era o melhor executor ou executora. Você sentou na cadeira de liderança porque em algum momento a alta liderança da companhia entendeu que você é a pessoa que pode conduzir pessoas para resultados superiores. Isso é muito diferente. Então, ser centralizador, aceitar as barreiras, isso tudo é um erro de liderança executiva. Uma outra coisa que acontece quando você conhece demais todas as barreiras e os processos é que você vai fazendo o quê? Microgerenciamento. Então, cada microetapa você tá lá. E um líder que faz microgerenciamento não cria um time de alta performance, mas sim pessoas brutalmente dependentes de você. E se o time é dependente de você, você tem que ficar aí para sempre. Não reclama que a sua promoção executiva 30K+ não acontece, porque lembra, as pessoas dependem de você. Você é centralizador, você é a pessoa que sabe tudo, você faz microgerenciamento. Então, fica aí para sempre. Então fica aí. E aí não reclama quando a liderança, a alta liderança da companhia, escolhe promover alguém que você olha e fala, nem sabe tanto quanto eu, não é tão preparado quanto eu, mas foi promovido na minha vez, no meu lugar. Por que isso acontece? Porque essa pessoa demonstrou habilidades executivas e não de operar muito bem uma determinada área específica. Então fica ligado com isso.